Bom dia, meus queridos! Como conversado em sala de aula, nas quintas e sextas-feiras vocês terão um encontro comigo nesta página do YouTube e será sempre uma satisfação imensa poder estar aqui trabalhando com vocês, ajudar cada um de vocês para que vocês possam crescer cada dia mais em conhecimento, certo? Assim como provavelmente eu vou falar nas outras aulas dessa semana, esse é nosso primeiro encontro no sentido de primeira semana, né? Onde nós teremos nossas aulas online. Então é necessário que vocês estejam comprometidos em estudar. Hoje vocês já terão uma atividade a ser feita. Na aula de amanhã também terão atividade a ser feita. E por favor, não façam como no ano passado, onde muita coisa não foi entregue. Eu estarei cobrando a vocês, mas não aqui, na sala de aula, porque nós estamos também no presencial. Hoje iremos falar nossa aula de História, teremos aula de História, dia 11/2, quinta-feira. Vamos falar sobre a Proclamação da República. Professor, mas a Proclamação da República é só lá em novembro que se comemora. Não. Nós não vamos aqui falar de uma data comemorativa. Nós iremos falar de agora até o final do ano de todo um processo que transformou o Brasil em uma república, tirando o Brasil de uma monarquia, se tornando uma república, que não é uma data comemorativa, mas sim um processo político administrativo do nosso país, tá bom? Só que antes de tudo, eu quero orar com vocês e pedir uma bênção a Deus sobre essa aula que teremos agora. Oremos. Maravilhoso Deus, te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Te agradecemos, ó Pai, porque Tu nos concede a oportunidade de já estarmos presencial, mas ao mesmo tempo, ó Deus, de termos ainda a oportunidade de estudarmos nos momentos que não podemos estar juntos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde durante essa aula, para que possamos compreender, ó Deus, todo um processo político, mas acima de tudo, ó Pai, reconhecendo que Tu és o governo dos governos. Tu és, ó Deus, o soberano dos soberanos. Tu és o Deus dos deuses. Tu, ó Deus, estás no controle de tudo e que nada aqui acontece se Tu não permitires. E por isso te agradecemos. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Assim como minha oração, já coloquei aqui para vocês, ó, Bíblia Deuteronômio 10, versículo 17, que trata o Senhor, o Deus dos deuses. Deixa eu só melhorar isso aqui. 3 pontinhos, porque a gente tem versículo antes, e 3 pontinhos, porque a gente tem versículo depois. Eu coloquei essa frase, eu não sei se dá para vocês enxergarem bem, mas é por isso que eu já coloquei para vocês aqui, ó, lá em cima. O Deus dos deuses, soberano dos soberanos. O nosso Deus é o Deus dos deuses, o soberano daqueles que se acham soberano. Porque todo governo nessa terra vem de Deus. E por que eu estou utilizando esse versículo para vocês? Simplesmente, gente, porque nós vamos falar de governos, presidentes, política, mas reconhecendo que tudo que acontece aqui está nas mãos de Deus. Deus que controla tudo. E desde já eu digo para você, mas professor, Deus mandou tanto presidente ruim para o Brasil, nós iremos ver muitas situações ruins, e eu digo para vocês, Deus usa os governos para abençoar o seu povo e também para castigar o seu povo. Então a gente não vai esquecer nunca disso, tá bom? Então, professor, e eu vou precisar do livro? Com certeza! Toda nossa aula você vai precisar do seu livro. Livro na página 411, 412 e 413. Na página 413 você vai ter em particular a sua atividade. Então pega o seu livro 1, pega o livro 2, pega o livro 3, podemos? Página 411. 1, 2, 3. Ok, vamos lá. Na página 411, no início da disciplina de História, você vai ter a Proclamação da República. Primeiro, o que é República?
república, professor? República é um sistema político que nós vivemos em nosso país. Ah, professor, a maioria dos países na república é o quê? A maioria dos países hoje no nosso planeta, só tem nós. A maioria dos países no planeta são república, alguns uma república falsa. É uma república que na verdade é mais uma ditadura. Mas aqui no Brasil nós ainda vivemos em uma república conhecida como uma república nova, né? Uma república que está ainda se estruturando, apesar do Brasil já ter aí mais de 500 anos e ter mais de 100 anos de república. Mas antes do Brasil ser república, o Brasil era uma monarquia. Então eu já quero voltar para cá, ó, proclamação da república, introdução, monarquia, república. A introdução que nós estamos fazendo basicamente é falar para você que nem sempre o Brasil foi assim. Como aqui no seu livro Mesmo Dia, pessoal, primeiro parágrafo, atualmente o Brasil é uma república, ou seja, tem uma forma de governo na qual o chefe de Estado é eleito pela população, por voto direto. Voto direto é quando o povo escolhe e exerce um mandato por tempo determinado. Por exemplo, aqui no Brasil as pessoas votam, as pessoas escolhem e o presidente ele pode ficar até por 8 anos. É 4 anos, podendo se reeleger e ficar no máximo 8 anos. Aí diz aqui, ó, mas nem sempre foi assim. No passado, o Estado brasileiro já foi uma monarquia. E o que é a monarquia? Foi o sistema de governo que vigorou no Brasil entre os anos de 1822 a 1889, quando o poder estava centralizado nas mãos dos imperadores. Então, como nós acabamos de ver, nem sempre o Brasil foi a república que é hoje. Houve um tempo que o Brasil era uma monarquia governada por imperadores. Professor, mas qual a grande diferença entre monarquia e república? Então, desde já vou dizendo para vocês. Na monarquia, o poder é hereditário. O que é uma coisa hereditária? Que fica de pai para filho. Em algum momento dos seus estudos, você já deve ter estudado sobre as capitanias hereditárias. Pelo menos aqui em nossa escola, às vezes fala sobre isso no 3º ano. As capitanias hereditárias foram divididas. As capitanias hereditárias elas só podiam ser herdadas pelos próprios filhos ou devolvidas ao rei de Portugal. Nesse caso aqui, a monarquia era o poder de governar. E esse poder ele era herdado de pai para filho. Era uma monarquia, o povo não podia votar, o povo não votava. É como um reinado, quando o rei morre, o filho que é o príncipe assume o reinado no lugar, não existe uma eleição. Já na república, que é o que nós vivemos hoje, uma das grandes diferenças é que o poder está na mão do povo, entre aspas, porque o povo tem o direito de votar, o povo tem o direito de escolher, e tudo se dá através das eleições. Mas no decorrer do processo, nós vamos aprender que o que parece ser também tão lindo, infelizmente no Brasil ainda não funciona tão bem. Por culpa nossas opções, porque somos nós que votamos, mas infelizmente é uma sociedade que também está sendo ensinada a fazer a coisa errada. E é por isso que nós trabalhamos mediante a palavra do nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele é o governo dos governos, ele é o Deus dos deuses. Ele é implacável, não aceita suborno. E nós iremos ver que, apesar de nós termos uma república que podemos acreditar ser melhor do que uma monarquia, mas a nossa república ainda tem muito para crescer. Então, nós poderíamos desde já dizer que a grande diferença entre monarquia e república é o sistema de governo, porque enquanto na monarquia quem governa são os imperadores ou até reis, na república é um presidente eleito pelo povo. Enquanto na monarquia não se pode votar, na república as coisas acontecem através do voto. Então isso já seria uma das principais diferenças entre a monarquia e a república. E o Brasil hoje é uma república. Então, a gente também poderia dizer aqui, quem comanda a monarquia? Imperadores ou até reis. Quem comanda a república? Presidentes. Como é que eles chegam ao poder na monarquia? É hereditário, é herança de pai para filho.
Como se chega ao poder na República? Através do voto. As pessoas podem votar. Contudo, vocês irão aprender que nem sempre foi assim mesmo na República. Por isso eu digo para vocês, serão aulas bem interessantes de história e eu espero que vocês gostem, tá bom? Aí, dentro da proclamação da República e no livro de vocês, está na página 412, onde tem as ideias republicanas. Como assim, ideias republicanas? Quando o Brasil era uma monarquia, começou a surgir no Brasil diversas situações dizendo, olha, todos os nossos vizinhos é uma república. O povo tem o direito de escolher, o povo tem o direito de voz. E por que aqui nós não temos? Vários setores da sociedade começaram a ter essa discussão dentro do Brasil, que ainda era uma monarquia governada pelo imperador. E muita coisa veio a acontecer e a mudar. Então vejam aí na página 412 do seu livro o que diz. As ideias republicanas. Página 412. Durante a Guerra do Paraguai, ocorrida no reinado de Dom Pedro II, muitos brasileiros, principalmente os militares, entraram em contato com as ideias republicanas por meio de intelectuais e dos órgãos de imprensa que pregavam a separação entre igreja e Estado e a eleição democrática de representantes políticos. Opa! Então, nós já podemos dizer que uma das principais ideias republicanas, escuta bem, uma das principais, talvez duas das principais ideias republicanas era a separação entre a igreja e o Estado, não haver esse envolvimento, e a outra era eleições democráticas, onde o povo podia votar. Escuta o que eu estou te dizendo. Talvez duas das principais ideias republicanas eram justamente essa, a separação do poder entre igreja e Estado e, ao mesmo tempo, como diz aqui, a eleição democrática, que o povo podia escolher e acabar com esse negócio de ser hereditário, que vai de pai para filho, herdar. Não, o povo deveria escolher. Continuando. Essas ideias passaram a ser divulgadas e aceitas por parte da população, de modo que em 1870, ano em que terminou a guerra, foi criada no Rio de Janeiro o primeiro partido político republicano. Na sequência, outros partidos foram fundados e surgiram jornais com mesmas ideias. Assim, as ideias republicanas se espalharam cada vez mais pelo país. Com a vitória da Tríplice Aliança na Guerra do Paraguai, o Exército passou a solicitar maior participação na política. Além dos militares, outros setores da sociedade estavam insatisfeitos com a monarquia, como a Igreja Católica e os fazendeiros. E isso é muito importante que nós vamos ver agora. Três setores fundamentais da sociedade não estavam gostando nem um pouco da monarquia no Brasil. 1. O Exército. 2. A Igreja Católica. 3. Os fazendeiros. E por que esses três grupos eram considerados tão importantes? O Exército porque defendia, o país, representava o país nas guerras. A Igreja Católica porque nesse período de tempo a Igreja tinha muito poder sobre os fiéis. Então tinha um poder de dialogar e de conversar muito grande com uma grande quantidade de pessoas. E os fazendeiros eram os ricos da época. Então isso não era nada bom para o imperador na época que governava o Brasil. Mas por que a Igreja Católica estava com raiva da monarquia? Por que os militares estavam com raiva da monarquia? E por que os fazendeiros estavam com raiva? É o que nós vamos ver agora e que está aqui também, no seu livro, página 412. Está vendo o quadrinho aqui embaixo? Os três, Setor da sociedade que estava insatisfeito com a monarquia, Igreja Católica, fazendeiros e os militares. Olha o que é que diz aqui. Desde 1824, a Igreja Católica considerava que tinha pouca autonomia, porque o imperador exercia grande poder sobre ela. Cabia a eles escolher e nomear os bispos e até mesmo autorizar ou não que uma ordem papal fosse aplicada no país. Ou seja, vamos lá. Porque a Igreja Católica estava insatisfeita com a monarquia, porque ela estava perdendo a autonomia.
O que significa isso? Ela estava perdendo o poder que ela tinha. O imperador, na época da monarquia, estava interferindo dentro da igreja. Como vocês escutaram aí, o Papa, ele é a lei maior da Igreja Católica. Mas o imperador que dizia se uma lei do Papa iria valer ou não dentro do país. E a igreja não estava nem um pouco satisfeita com isso. O imperador queria até escolher os bispos dentro da igreja. E isso não estava sendo bem visto de forma nenhuma. O que fez com que a Igreja Católica, os seus líderes, estivessem insatisfeitos com a monarquia. Já os fazendeiros, vocês podem ver aí no quadrinho, no segundo quadrinho de vocês, eles estavam extremamente irritados com a monarquia, porque foi nesse período que houve a libertação dos escravos através da Lei Áurea. Os fazendeiros, eles foram obrigados a libertar os escravos, só que eles não ganharam nada em troca, nenhum dinheiro. E se vocês lembram, os escravos, eles eram comprados. Os fazendeiros pagaram pelos escravos e tiveram que libertar eles de graça, achando que ficaram com um imenso prejuízo. E sem falar, libertou os escravos e tiveram que contratar pessoas pagando para fazer as colheitas que eram devidas nas suas fazendas. O que fez com que os fazendeiros estivessem extremamente insatisfeitos, com muita raiva do imperador e da monarquia. Ok? E os militares, por sua vez, queriam uma maior participação na política. Eles queriam ser mais bem vistos, já que era o exército que defendia o nosso país. Era o exército que representava o país nas guerras. Mas na hora de ser bem vistos, não eram. Eram apenas mais qualquer um que existia. E o exército não estava mais admitindo isso. Eles queriam maior participação. Então vejam só, a Igreja Católica estava com raiva porque estava vendo interferência. O imperador estava mandando dentro da igreja, comandando, e a igreja estava perdendo o poder. Então eles não gostaram disso. Os fazendeiros, por sua vez, ficaram no prejuízo porque compraram muitos escravos e tiveram que libertar de graça. Ah, mas eu também tenho que dizer para vocês, né? O Brasil foi o último país no mundo a libertar os escravos. Infelizmente, foi o último. Durante muitos e muitos anos o Brasil continuou um país escravocrata, que tinha seus escravos. Só que os fazendeiros não estavam nem aí para isso. Eles queriam saber, olha, eu comprei, então eu tenho que receber alguma coisa de volta. Só que eles não receberam e isso fez com que eles ficassem com muita raiva da monarquia. Já o exército queria maior participação política. Eles queriam estar próximo do comando, mas eles não eram aceitos. E isso fazia com que a cada dia eles estivessem mais insatisfeitos. Diferenças entre a monarquia e a república, a gente já viu aqui, né? Essas ideias, setores da sociedade, os três setores da sociedade insatisfeitos, Igreja Católica, fazendeiros e os exércitos, e acabamos de ver o porquê. Dúvida? Volta só um pouquinho que eu vou dizendo o porquê cada um ficou insatisfeito. Bom? Diferença, quem comanda a monarquia? O imperador. Como é que ele chega no governo? Hereditário. Na república, quem comanda? O presidente. Como ele chega ao poder? Através do voto do povo. O povo que escolhe. Então, basicamente, essa é a nossa introdução quanto à proclamação da república. Como vocês podem ver, até agora eu não falei nada da proclamação. Eu fiz uma pequena introdução, falei da monarquia, falei da república e como as coisas estavam acontecendo, as ideias para que a república fosse proclamada. Mas nós ainda não falamos da proclamação em si, que irá acontecer na nossa próxima aula. E eu espero estar junto com vocês nessa próxima aula. Para finalizarmos, eu quero agora que você olhe a atividade na página 413, atividade no seu livro na página 413, vai responder no próprio livro, que diz, complete o quadro a seguir com as informações. Aí tem chefe de Estado, assessor do poder, período de regime. E aqui tem monarquia, império, república. Quem comandava a monarquia? Aí você vai botar. Quem comandava o império? Você vai colocar. Quem comanda a república? Você vai colocar.
Acesso ao poder. Como é que a monarquia chega ao poder? Nós falamos um pouco sobre isso. E o que não souber, dá uma pesquisadinha, ok? Segundo, assinale os itens que indicam os principais grupos sociais que se opuseram ao governo, ou seja, quais foram os 3 setores da sociedade que estavam contra a monarquia no Brasil. Você vai marcar. O terceiro, explique qual é a principal diferença entre república e monarquia. Nós falamos bastante nesse vídeo, não é isso? Quarto, cite as 2 principais reivindicações republicanas que influenciaram a sociedade brasileira durante o reinado de Dom Pedro II. Lembra que eu disse as 2 principais ideias republicanas? Falei nesse vídeo lá no começo. Foi isso e isso. Tá bom, gente? E por último, quinto, explique quais eram as insatisfações do exército com a monarquia. Está aqui no quadrinho. Então, essa atividade vocês terão que me mostrar também na sala de aula, como nós já falamos e conversamos. A atividade deverá ser me mostrada no seu livro para correção na quinta-feira. Próxima quinta, tipo hoje é quinta, na próxima quinta você vai me mostrar essa atividade, certo? Ah, professor, lá tem muito tempo, maravilhoso. Façam logo, porque na próxima semana você já tem atividade de novo online e não vamos esquecer a atividade também da sala de aula, para não acumular. Grande abraço para vocês. Mais uma vez eu posso dizer que é um imenso prazer estar aqui podendo ajudar vocês. Espero que se dediquem, espero que estudem. Eu estarei cobrando a vocês a cada dia na sala de aula. Grande abraço e até a próxima aula. Tchau!